Vamos ver outros exemplos de aplicações dessas ideias. Algo que a gente tem que ter sempre em mente, que pode ser útil, é o uso dessa propriedade 2. A propriedade 2 dá uma ferramenta importante para a gente calcular limites de sequências. Então esse vai ser um grande exemplo, um exemplo que vai ter várias partes. Nós vamos analisar a sequência n, alfa elevado a n, para diferentes valores de alfa, não n aqui. Para diferentes valores de alfa. Então eu quero analisar tudo que pode acontecer com aquela sequência para diferentes valores de alfa. Uma coisa engraçada é que o alfa pode ser qualquer valor real, positivo ou negativo. Mesmo que o alfa seja negativo, número negativo elevado ao expoente n, faz todo sentido. Vamos começar a tentar entender o que acontece com essa sequência para diferentes valores de alfa. Por exemplo, se alfa é grande, maior do que 1, o que acontece com essa sequência? Tende para infinito. O alfa maior do que 1 como base, elevado a potências crescentes, ele vai ficando maior do que 1. Aquilo é maior do que n vai para infinito. Se uma coisa é maior do que a outra, tem limite maior. Então, isso tem limite infinito. Vejam o que eu comentei há alguns minutos atrás. Eu digo que o limite é infinito. Eu não me recuso a escrever que o limite é infinito. Mas se me perguntarem se ela é convergente ou não, o que eu digo? Diverge para infinito, não converge. Quando alfa é 1, a n fica simplesmente n, porque 1 elevado a n é sempre 1. E aí o que acontece com a nossa sequência também é divergente. O limite é mais infinito. Vamos olhar o caso alfa entre 0 e 1. E eu estou olhando por pedacinhos, estou olhando sempre o alfa positivo. Logo depois eu vou discutir o que acontece com o alfa negativo. Tá? Alfa entre 0 e 1. Aí o nosso AN é n alfa elevado a n, só que esse alfa é menor do que 1. Então, quando n tende a infinito, eu tenho um primeiro termo que está tendendo a infinito, que é o n, multiplicado por uma potência alfa elevado a n com alfa menor do que 1. Potências de base menor do que 1, quando você aumenta o expoente, elas vão para zero. Então eu tenho uma situação típica de um produto, zero e infinito. Lá nas propriedades básicas operatórias de limites, isso é alguma coisa que tem uma resposta padrão? Algo que tende para zero vezes algo que tende para infinito? A gente tem como dar uma resposta geral para todos os casos? Não, isso é uma coisa indeterminada. Qual que era a técnica que a gente usava quando estava lá nos cálculos anteriores, quando aparecia uma situação dessa? Qual era o grande teorema para o qual a gente fazia uso? Teorema de L'Hopital. Teorema de L'Hopital só posso usar para funções de variável contínua. Teorema de L'Hopital é uma derivada, envolve derivadas. Eu não posso usar Teorema de L'Hopital em sequências. Se eu começar a escrever derivada de sequências, quem estiver lendo o que eu escrevi não vai entender, vai achar aquilo tudo uma maluquice. Não existe derivada de variável discreta, não existe derivada de sequências. Então, se eu quiser usar o Teorema de L'Hopital, eu preciso passar por um contexto de funções de variável contínua.
Nunca escreva teorema de L'Hopital direto com as sequências, porque isso fica uma coisa que não faz sentido. Então eu vou passar para a variável contínua. Então eu vou considerar agora a função f da variável contínua x, para poder ficar à vontade para derivar. Então, vamos considerar x alfa elevado a x. Isso agora não é mais aquela sequência, agora estou falando de uma função. Se eu conseguir mostrar que essa função tem limite, para x tendendo a infinito, eu ganhei o jogo, porque daí a sequência vai ter que ter o mesmo limite. Mas essa função está numa situação indeterminada em termos de limite, porque é um limite mais infinito e um limite zero. Qual que é o próximo passo? Colocar um deles no denominador para ficar ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Que aí faz sentido usar o teorema de L'Hopital. Para poder usar o teorema de L'Hopital, você tem que estar numa situação em que você tem um limite do tipo quociente, uma função que vai para zero, uma função que vai para zero, uma função que vai para infinito, uma função que vai para infinito. As duas funções têm que ter o mesmo comportamento, tem que ter um quociente com o mesmo comportamento para você poder usar o teorema de L'Hopital. Isso não é um problema grave, a gente pode jogar esse x para o denominador. Não é uma boa ideia. É uma ideia natural, ocorre com frequência, mas não é uma boa ideia. Vou fazer uma conta no rascunho para mostrar por que eu não vou jogar o x para o denominador. Dá vontade, que é muito cômodo, escrever a elevado a x, né? Onde você tem x a elevado a x, você escreve a elevado a x, 1 sobre x. Agora, quando x tende a infinito, isso tende a zero, isso tende a zero. Posso usar L'Hopital. L'Hopital, eu derivo, né? Em cima e embaixo. Quando eu derivo a exponencial, a derivada é a elevado a x, logaritmo neperiano de a. Ou melhor, alfa. E a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2. E observem que a indeterminação continua. Continua isso indo para zero e isso indo para zero. Não resolveu o meu problema. Então, ao invés de fazer esta transformação, eu vou fazer uma outra. Eu vou escrever isso como sendo x vezes 1 sobre b elevado a x. Se o a é menor do que 1, ele é o inverso de um número maior do que 1. O a é menor do que 1, escreve como 1 sobre b. Para que o a menor do que 1 seja 1 sobre b, o b tem que ser 1 sobre a. Qual é a mudança de variável que eu fiz aqui? No lugar do alfa, eu coloquei 1 sobre b, que é equivalente a dizer que o b é 1 sobre alfa, ou seja, no lugar do alfa eu coloco 1 sobre b, o b é 1 sobre alfa menor do que 1, significa que o b é maior do que 1. Então agora eu reescrevi a minha f, como sendo x sobre b elevado a x com b maior do que 1. Quanto que é o limite de x quando x tende a infinito? Infinito. Quanto é o limite de b elevado a x quando x tende a infinito? Para b maior do que 1? Infinito. Então eu tenho infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito recai na indeterminação que eu posso usar o teorema de L'Hopital. E por que isso dá mais certo? Porque na hora que eu derivar, quanto é que vai ser a derivada de 1? De x. Vai ser a vantagem de fazer isso que eu acabei de fazer versus o que eu tinha feito no rascunho que eu disse que não daria certo. Porque se eu coloco o x como 1 sobre x no denominador, quando eu derivo dá menos 1 sobre x2. Não simplifica tanto a transformação. E ali simplifica. Então agora eu vou usar limite para x tendendo a infinito de f de x. Isso é o limite para x tendendo a infinito de x sobre b elevado a x. Esse último igual que está aqui é L'Hopital.
limite para x tendendo a infinito, deriva em cima e deriva embaixo. Deriva em cima, 1. Deriva embaixo, b elevado a x ln de b. b maior do que 1, ln de b é diferente de 0, b elevado a x, b maior do que 1 vai para infinito, um vai para 1, o outro vai para infinito, o valor do limite, 0. Isso é L'Hopital, tem que ser feito na função de variável contínua. Agora eu vou poder voltar para a função de variável discreta e concluir que o meu AN, que é igual a f de n, tende a 0 com n tendendo a infinito. Falta ainda, não terminei, né? Porque eu queria analisar essa sequência para todos os alfas existentes. Para alfa igual a alfa entre 0 e 1 acabei de fazer. Para alfa igual a 0, potências 0 elevado a, quanto que isso vale? Existe uma indeterminação. 0 elevado a 0 é um pouco indeterminado, mas exceto o 0 elevado a 0, 0 elevado a qualquer outro n é 0. 0 elevado ao cubo, 0 elevado à quarta, 0 elevado à quinta, todas essas potências de 0 são 0. Então os termos todos dessa sequência são 0. Quando alfa é igual a 0, a minha sequência é identicamente nula e converge para 0. Alfas negativos. Temos um problema conceitual com os alfas negativos. Dá vontade de falar, para os alfas negativos faz exatamente a mesma coisa. Se o alfa é negativo menor que menos 1, de tamanho grande, elevado a potências, ele vai estourar para infinito. Se o alfa é negativo pequeno, elevado a expoentes, ele também vai para 0. Mas precisamos fazer isso com muito cuidado. Sabe o que tem de problema aqui? Para alfa negativo, eu tenho que tomar muito cuidado em colocar variável contínua. Olha que interessante. Não existe nenhum problema em fazer menos 2 elevado a n e colocar no valor de n 1, 2, 3. Tudo faz sentido. Existe um problema, sim, em fazer menos 2 elevado a x. E agora coloca no lugar do x valores contínuos. O que significa menos 2 elevado a meio? Menos 2 elevado a meio é raiz quadrada de 2, de menos 2. Raiz quadrada de menos 2 não é um número real. Então, aquela função que eu escrevi ali, menos 2 elevado a x, na verdade, não é uma função bem definida como função de uma variável real a valores em R. Ela não faz sentido para os valores reais. Se vocês tentarem recuperar na memória de vocês, vocês vão verificar que função exponencial, vocês sempre estudaram apenas para bases positivas. Nunca se estuda função exponencial para base negativa, justamente porque isso não faz sentido. Não faz sentido um número negativo elevado a um expoente do tipo meio, um quarto. Então, não há nenhum problema em ter uma sequência com alfa elevado a n, alfa negativo. Mas eu não posso tratá-la com função de variável contínua. Eu não posso tentar usar essa mesma técnica. Perceberam por que eu estou separando em casos diferentes? Mas tem uma coisa que eu posso usar, vai ser uma observação adicional, que é o motivo pelo qual eu estou fazendo essa discussão, para aproveitar e fazer essa observação para vocês. Alguns fatos sobre limites. Vou fazer uma listinha de fatos aqui.
Se a n tende a zero, é claro que o módulo de AN tende a zero. Se uma sequência tende a zero, quando eu tomo o módulo, também tende a zero. B. Se o módulo de uma sequência tende a zero, o que eu posso concluir sobre o que está dentro do módulo? Também tende a zero. Aí não tende a zero. Posso concluir a mesma coisa se tender para 5? No lugar do zero, vamos pensar em 5. Se a n tende a 5, módulo de AN tende a 5. Mas se o módulo de AN tende a 5, AN tende a 5? O que a gente conclui se o módulo de AN tende a 5? A gente conclui que o AN ou tende a 5, ou tende a menos 5, ou não tende a coisa nenhuma, oscila entre menos 5 e 5. E quando eu tomo o módulo, está tendendo para 5. Tudo bem? Mas com zero, é tranquilo? Se tende a zero, com módulo ou sem módulo, é um 6 somente C. Então, quando eu tenho alfa elevado a n com alfa negativo, se eu puser módulo e convergir para zero, é 6 somente C, com módulo ou sem módulo. Então eu penso no alfa negativo entre menos 1 e 0, penso em módulo, como com módulo tende para zero, mesmo sem o módulo vai tender para zero. E a mesma coisa com o infinito. Vamos ver as outras condições. Se o AN tende a infinito, mais infinito, é claro que o módulo de AN tende a mais infinito. Nenhuma dúvida. O que você conclui se o módulo de AN tende a mais infinito? Se o módulo de uma sequência tende para mais infinito, o que a gente pode concluir sobre o que está dentro do módulo? Tem mais de uma possibilidade. E quais são as possibilidades? AN tende a mais infinito, ou AN tende menos infinito, ou AN oscila. Não é um oscilar qualquer. Porque como o módulo está indo para infinito, o AN tem que ficar grande em módulo. Se ele quiser oscilar, é para mais e para menos infinito. Que muitas vezes nós escrevemos assim, AN tende para mais menos infinito, para deixar implícito que ele está tendendo para valores grandes positivos e para valores grandes negativos. Mas o que é importante em cada um desses casos? Nenhum caso ela converge. Então observem que as conclusões que eu tinha feito para alfa positivo, todas se exportam para alfa negativo. Pega alfa negativo agora. Maior que 1, menor que 1. Se alfa é negativo, maior do que 1 em módulo, eu tomo o módulo, vejo que diverge e concluo que diverge. Se eu tomo alfa negativo entre 0 e menos 1, eu tomo o módulo, vejo que vai para 0, concluo que vai para 0 também com o negativo. Perceberam a diferença de abordagem? Para o negativo eu não vou usar a função de variável contínua, mas eu vou usar aquela observação que está ali. Então, por conta daquela observação, eu posso concluir esse exercício do seguinte jeito. Agora eu pego alfa entre menos 1 e 0. Como n módulo de alfa elevado a n tende a 0. Vejam se isso está claro. Por que eu estou concluindo isso? O alfa está entre 0 e menos 1. Quando eu tomo módulo de alfa, eu obtenho um número entre 0 e mais 1. E a gente acabou de fazer a análise que quando o número está entre 0 e mais 1, n, este número elevado a n, vai para 0. E como eu concluí que isso com o módulo vai para 0, se eu tirar o módulo, também vai para 0. Alfa igual a menos 1. A n é menos 1 elevado a n diverge, porque oscila.
com alfa igual a menos 1, fica menos 1 elevado a n vezes n, que vai oscilando entre valores grandes positivos e negativos. E se alfa é menor que menos 1, como n módulo de alfa elevado a n tende a mais infinito, então n alfa elevado a n tende a mais infinito, ou menos infinito, ou mais ou menos infinito. Esse é o resumo dessa longa discussão sobre essa sequência. Embora seja uma família de sequências particular, vocês viram que a gente explorou uma série de ideias importantes, ideias gerais que a gente vai usar muitas vezes em outras situações.